Você se considera uma High Sensation Seekers? Caraca, mandei bem no inglês, hein? Bom, se você como eu não sabe o que isso significa, basicamente foi um termo criado por um pesquisador chamado Arthur Brooks. Eu acho que eu já trouxe ele aqui em outros momentos. Ele escreve um espaço lá, ele tem tipo um blog, mas tem um espaço no site The Atlantic. Não é só um site, mas é tipo um jornal. E aí, nele, ele é especialista de Harvard, na parte de felicidade. Ele escreve vários textos muito interessantes lá. E aí ele cunhou, né, trouxe esse termo High Sensation Seekers, que significa buscadora de altas sensações. Bom, mas antes de continuar, oi, meu nome é Bianca Mayumi, eu sou psicóloga e pesquisadora feminista. Se você chegou até aqui agora no canal, aproveite para já se inscrever, dar um like, comentar e também depois ver os outros vídeos que eu tenho aqui, que eu acho que a gente tá numa sequência bem de produtividade, né, conversando sobre isso. E querendo ou não, acho que dando sequência a isso, de produzir, se sentir produzindo, comunicando e fazendo e acontecendo, ser essa pessoa que tá sempre em busca de altas sensações, parece que cada dia tá sendo mais comum na sociedade em que a gente vive. E como eu tava falando, aqui no perfil eu vou ter outros conteúdos sobre isso, mas todos vocês vão perceber numa perspectiva a partir da psicologia e também com recortes de gênero, já que hoje todos os meus estudos são voltados para nós mulheres. Mas vamos voltar de novo para o tema que é altas sensações. Bom, de acordo com esse autor, basicamente hoje em dia existem muitas pessoas que estão em busca de viver essas sensações intensas que quase se distanciam bastante da rotina. Então, nessa busca pela intensidade, por viver novas experiências, por conhecer coisas novas e viver isso de uma maneira assim muito extrema, a gente acaba podendo se tornar imprudente ou não. Então, por exemplo, na segunda eu começo um hot yoga. Na terça eu já tô aprendendo uma nova língua, sei lá, minha 7ª nova língua. Na quarta eu tô pesquisando uma passagem para um outro lugar. Na quinta eu tô fazendo uma caminhada, tipo, lá no monte do sei da onde, na Chapada dos Veadeiros. Na sexta eu tô indo para um lugar que eu nunca fui na vida e conhecendo pessoas novas. Inclusive aqui em Brasília abriu um negócio, não sei se o Marcos viu isso, que eu tava vendo que abriu um restaurante que você come com olhos vendados. Eu fico assim, caraca, estranho isso aí, né? E aí, a partir daqui eu já faço um recorte, não de gênero, mas de classe. Quem tem possibilidade de viver essas high sensations, né? Não viver nessa rotina de segunda a sexta eu tenho que trabalhar no horário fixo ali, tenho várias atribuições, ou eu sou mãe, eu tenho que estudar, enfim, tenho que cumprir com atividades e obrigações. Eu acho que é uma pessoa um pouco muito privilegiada, né? Mas, aqui eu tô também dando exemplos muito extravagantes. A gente pode tentar encontrar isso em pequenas atividades, com pessoas querendo, em pequenos a grandes momentos, viver esse novo, essa descoberta. Mas como eu tava falando pra vocês, nessa busca de tentar viver o novo, a gente pode acabar caindo na pegadinha de eu não tô sendo mais corajosa, eu tô sendo imprudente. E quando eu falo aqui sobre imprudência, eu tô falando sobre se colocar em uma situação de perigo, de risco, seja financeira, seja também do seu próprio estado, né, físico, sua saúde, ou também sobre relações, se colocar nesse lugar de perigo. Então, é uma vulnerabilidade que naquela vulnerabilidade, que gostoso, Brené Brown, é uma vulnerabilidade de cuidado, atenção e todos os sinais de alerta estão acionados. Mas para a gente poder pensar mais a respeito de como funciona isso dentro do nosso cérebro, de uma forma mais didática, eu não só vou trazer as explicações que o Arthur Brooks traz, mas também o que a doutora Anna Lembke, ela escreve no livro Nação Dopamina. Talvez você já tenha ouvido falar desse livro. E é um livro bem bom, tá, gente? Eu gostei bastante. Eu achei bem didático e eu sempre indico para clientes, então fica aqui também a minha indicação. A gente já vem para esse livro, vamos voltar para Arthur Brooks. De acordo com ele, existe o sistema límbico que fica no nosso cérebro. E basicamente ele fica localizado debaixo do nosso córtex. E ele é responsável por todas as nossas respostas emocionais. Tem gente que nomeia até ele de cérebro emocional. Marcos, coloca aqui a imagem do cérebro para tentar mostrar onde que fica o sistema límbico. Dentro dele está localizada a amígdala. E eu não estou falando dessa amígdala, mas dessa amígdala.
que é a amígdala cérebro. Ela é bem pequenininha, eu lembro de ter estudado. Nossa, foi um terror essa prova, inclusive. Basicamente, ela é responsável por processar e regular as nossas memórias, as nossas emoções. Ou seja, é lá que a gente guarda algumas informações como, quando a gente era criança, nossa mãe falou, não coloca o dedo na tomada. E a gente fica assim, ai, por quê? E aí, cada criação trazia o porquê. Você lembra do porquê? Se sua mãe falava, não coloca o dedo na tomada. Cuidado, vai cair daí. Também não. A família do Marcos me conta uma história que ele subia em pés de árvores gigantescas. E aí eles tentavam não falar pra ele assim, ai, sai daí, é perigoso, etc. Porque senão ele queria ficar mais. E aí o que eles falavam pra ele? Tentavam distrair. Ai, desce aqui, olha só, tem uma nova parada aqui, etc. Marcos era corajosaço quando era criança, né? Eu era medrosa, sempre fui medrosa. Eu acho que meus pais me colocavam muito, assim, essa minha memória de é perigoso, cuidado, isso aqui sempre foi muito grande. Eu acho que talvez por eu ter caído com 1 ano de idade daqueles andadores de uma escada, talvez tenha sido isso. Então, assim, minha família meio que tinha um medo grande e colocava esse medo. Então, a gente vai criando a nossa perspectiva de ansiedade, de medo, do que é perigoso, o que não é, e assim para outras situações também e outras emoções também. Portanto, cada um de nós vai ter um processamento e também um armazenamento de dados diferente em relação a essa parte da nossa amígdala. Algumas pessoas vão ter esse sistema límbico, né, todo esse reconhecimento de uma maneira mais funcional, ou seja, a partir de se eu pular do prédio sem nenhuma paraquedas, sem nada, eu vou cair, eu vou morrer. O meu sistema límbico tem conhecimento disso. Porém, existem alguns outros que, infelizmente, vão estar de alguma forma desregulados. Eu não gosto de desregulado, eu gosto mais de disfuncionais, né? E de alguma maneira, a função dele, que seria a nossa proteção, a pessoa vai ter aquilo ali, não, se eu pular, eu vou conseguir voar. Tem pessoas que vão ter essa ideia, ou por uma questão de diagnóstico, ou também por uma falta de ensino, que muitas vezes não acontece. A gente sabe, a gente vai aprendendo com a ideia, né, ao longo da nossa socialização, que é perigoso se apoiar em lugares muito altos. Acho que tem até um lugar de sobrevivência nosso de perigo, mas tem algumas pessoas que não vão ter isso regulado dentro do sistema límbico. Outro exemplo, eu quero muito mudar de país, quero conhecer novas culturas, etc. Vão ter pessoas, o quê? Que vão ser até rígidas demais com esse sistema límbico. Eu, por exemplo, seria assim, colocar tudo numa planilha de uma maneira, tudo planejadinho, escrito, que é possível viajar e fazer essa mudança. Mas eu ainda fico assim, não sei. Mas vai que. Aí isso acontece, aquilo acontece. Muitas, inclusive de nós mulheres, somos tão preocupadas com isso, que eu acho que a gente acabou discutindo isso em outros vídeos, por toda essa expectativa que tem sobre nós mulheres de serem tudo perfeito. Então o nosso medo é ali, ó, lá no alto. A nossa ansiedade também. Inclusive, nós mulheres somos mais diagnosticadas com ansiedade do que homens. Então isso também já mostra como a nossa socialização mexe nessa questão que é cerebral. Então, o nosso medo ali, sei lá, para se planejar fazer isso, às vezes tá tudo certo. Na parte dos fatos, eu atendo vários clientes, que na parte dos fatos tá tudo certo. Você tem segurança, você pode ir, mas emocionalmente a gente se sente tão inseguro, com tanto medo que a gente trava. Agora, em relação a outras pessoas que têm esse sistema límbico, que eu tô chamando aqui de imprudentes, eles vão assim, vou comprar aqui a passagem no cartão, vamos ver o que vai dar e bora lá. Mas você tem limite do cartão? Nem sei. Vou dividir lá, vou pedir um empréstimo e vou, com a cara e coragem. Nenhum, nem outro são funcionais, como a gente pode ver. É importante a gente ir encontrando meio termos aí, né? Não ir pro 8 nem 80. E aí, vindo para o livro Nação Dopamina, eu vou trazer aqui numa perspectiva já de prazer, não só do medo e da ansiedade que o Arthur Brooks traz, mas num lugar de prazer, de felicidade. Ou seja, não só do prazer, mas da fuga do desconforto, né? Que é isso que ela vai abordando. Às vezes a gente não tá só buscando prazer para se satisfazer, mas também para fugir do que está gerando sofrimento. E aí no capítulo 2, inclusive, desse livro, ela traz, e eu acho muito legal dessas imagens que ela traz, porque ela fala que basicamente o nosso cérebro, ele é como uma balança, aqui vocês vão ver, e que a parte do prazer e a parte do sofrimento, elas estão sobrepostas. Então a parte do prazer seria essa parte aqui de cima e a parte do sofrimento, a parte aqui de baixo. Se a parte do prazer, como uma balança, ela tá mais para cá, se ela tá mais caída para cá, a gente vai começar a achar o quê? Que o nosso corpo é puro prazer. Só que o nosso cérebro, ele vai tentar sempre regular. Só que hoje em dia, a gente tá, cada dia que passa, mais envolvido em atividades que geram prazer.
E aí aqui na imagem é o que ela coloca aqui, por exemplo, chocolate, mídias sociais, jogos, pornografia, compras. São coisas que se a gente pode se tornar um vício, pode nos colocar em perigo, que é aquilo que a gente tá falando. Ai, eu tô em altas sensações, eu tô sempre em busca dele. E aí o que ela vai explicando? Quando a gente vai sempre tentando cair aqui na balança e ficando feliz da vida com essas coisas e tantas outras coisas que geram prazer, e aí adicione o que te dá prazer, o nosso cérebro vai começando a criar o que ela chama de gremlins. Eles vão tentando entrar aqui, para que a nossa balança fique mais igual, né? Mais bem dividida. Então que a parte do prazer e sofrimento entre numa estabilidade. Só que isso nunca vai ser possível. Então o que ela fala? A gente está vivendo cada dia que passa mais viciado nessa dopamina, nesse prazer. E nesse sentido, quanto mais prazer a gente artificialmente adiciona à nossa vida, mais o nosso próprio sistema, corpo, cérebro, ele vai trazer de desprazer, ele vai trazer de sofrimento. E aí aí dá pra ver aqui, ó, cada vez mais eles vão crescendo. Então, depois que a balança está nivelada, ela continua a se inclinar numa força igual e oposta pro lado do sofrimento. E nesse sentido, é o que ela vai explicando aqui. Cada vez o que vai acontecendo vamos criando tolerância. Então, pra mim, o que antes era um quadradinho de chocolate já me dava um mega prazer, hoje eu preciso comer uma barra inteira. Só que pra chegar nessa barra inteira não foi de um dia pro outro. Foram de quadradinho, 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 quadradinho. Por quê? Aquilo que antes era suficiente não é mais, já que esses gremlins se tornaram cada vez mais frequentes. Aí aqui, ó, ela fala: com o uso prolongado de drogas mais fortes, e aí sim, cada um vai trazer o que significa a sua droga, né? O equilíbrio entre o prazer e o sofrimento acaba pesando para o lado do sofrimento. Nosso ponto de ajuste hedônico, ou seja, de prazer, ele muda, conforme nossa capacidade de vivenciar prazer diminui e nossa vulnerabilidade ao sofrimento sobe. Então, a primeira vez que eu lido com o sofrimento ali, desconforto, depois do prazer, comi um chocolate. A primeira vez só me veio uma leve culpa, mas passou. Comi uma barra de chocolate em uma hora. Meu nível de culpa foi aumentando. E cada vez mais eu vou sabendo lidar com esse desconforto. Só que vai chegar num ponto em que o desconforto tá gigantesco. Ele tá imenso. E é o que ela faz. Imagine os gremlins acampados no lado do sofrimento da balança, com barracas, colchões infláveis e churrasqueiras portáteis a reboque. É o que acontece. Nosso corpo vai começando a se reajustar. A ponto em que é o que a imagem aqui traz. Os gremlins tomam conta de tudo. E aí o sofrimento fica insuportável. E aí, como possibilidade, o que ela traz aqui? Que esse seria o nosso ideal, né? Um lugar equilibrado. Seriam prazeres simples. Quando a gente começa a usar desses prazeres artificiais, então, vídeos e mais vídeos que chamam a nossa atenção, que fazem a gente prender a atenção, cada vez mais açúcar, gordura e tudo que há de ruim. Eu sou viciada, mas sei que faz mal. Cada vez mais viciados nessas altas tensões, né? Nessas altas emoções que o Arthur Brooks traz, a gente também vai se tornando mais e mais vulnerável para o sofrimento. O que eu quero trazer aqui nesse vídeo? Para fechar aqui as ideias. Qual é o intuito desse vídeo? A gente começar a questionar esses extremos, tanto das altas como também das baixas. Por quê? A gente às vezes pode começar a tornar padrão pra gente um nível X. Só que esse X, ele já foi ali atrás menos 100 vezes o tamanho dele. Só que como a gente foi deixando crescer, parece que nada está suficiente. E muitas vezes isso fala sobre a nossa felicidade. Hoje em dia, a gente tá com um discurso de que muito individualista, de felicidade, de prazer, você vai lá e consegue, as coisas estão na palma da nossa mão. Então, a gente vai normalizando que eu vou lá e sinto esse prazer. Eu vou trazer um desabafo, O que aconteceu hoje no dia da gravação desse vídeo? Eu deixei meu celular cair. E aí, quando eu deixei meu celular cair, ele já caiu algumas vezes. Mas dessa vez ele caiu e rachou e quebrou a tela. Foi um sofrimento tão desconfortável. E qual foi a primeira coisa que eu fui fazer? Pegar uma coisa que eu já tava planejando, já tava querendo mesmo, que era trocar de celular. E aí, eu falei, não, eu tenho que trocar. Eu tenho que lidar com esse desconforto. O que eu vou fazer? Vou adicionar um prazer aqui momentâneo. Eu vou
trazer que eu até falei pro Marcos, é um prazer artificial, totalmente artificial. Eu vou comprar um outro celular, que eu já tava querendo, já tava planejado, já tava com dinheiro ali reservado pra isso, mas nesse momento pra suprir esse sofrimento. Porque eu tenho controle sobre as minhas emoções. Só que, pasmem, não, eu não fiquei feliz. Eu continuei triste. Eu continuei sofrendo. Porque a verdade é essa. Quanto mais a gente vai tentando suprir, encontrar esses ápices de felicidade, a gente vai se deparando que, na verdade, não existe essa felicidade plena e a todo momento. A gente não vive só nos picos. A vida acontece nos altos e baixos. E tá tendo que reconhecer aqui, pô, que merda, né? Podia falar, posso, né? Falar palavra no meu próprio canal. Que merda, né? Deixei a bosta do meu celular cair. Gente, fiquei tão irritada, porque quando eu fico estressada, eu começo a xingar tudo. Fiquei tão irritada comigo, tão ocupada. Mas que é importante isso, pra eu ter mais atenção com as minhas coisas. Porque se eu tiver atenção até agora pra não deixar quebrar ao longo desses tantos anos, o meu celular, tava fazendo sentido. Até esse momento que eu o quê? E nesses últimos dias eu tava meio desleixada mesmo, eu tô com a cabeça voada, porque eu tô muito sobrecarregada com as coisas do final de semestre, mestrado. Então, assim, é um lugar de atenção que eu tenho que ter. Foi quase um alerta. Ei, você tá indo e fazendo as coisas sem pensar. Porque a queda foi tão besta que depois eu pensei, cara, eu tô tão cheia de coisa pra fazer, tão com a cabeça na lua, assim, que eu tô deixando de viver o presente, assim, de opa, onde que eu tô, cuidado com as tuas próprias coisas, fique atenta contigo, porque eu vou indo. Então, o intuito desse vídeo é esse, vocês olharem para essas situações que a gente acaba tentando ir pro extremo de vou viver, agora me libertar, ter um pulo de coragem, como também a gente não, e fazer isso às vezes de uma forma imprudente e perigosa com a gente, mas também da gente não ir pro outro extremo e viver sempre estável nesse extremo de tenho medo, a gente se cobra tanto, eu vou ver com a culpa, não posso isso, não posso aquilo. E de alguma forma achar que a gente está se blindando de um possível perigo. E na verdade a gente está só fingindo que a gente não é vulnerável à vida. Então é isso, assim. Vamos tentar pensar aqui a respeito desses, acho que da vida que caminha com uma onda, né? Tem seus altos e baixos. Espero que tenha feito sentido aí. Acho que esse vídeo teve muitas coisas, mas espero que tenha feito sentido aí, tá? Comentem se de alguma maneira isso contribuiu para a vida de vocês. Eu acho que isso vai me dar um pico de felicidade, então comentem, isso faz muita diferença pra gente. Aproveitem para dar um like, se você ainda não se inscreveu, se inscreva e siga no @psi.bianca, que lá a gente tem outros conteúdos, além do podcast pod.mulher de voz, que vocês podem encontrar em todos os filmes de música e aqui também no YouTube. É isso, até semana que vem. Beijo, tchau, tchau!